Esses princípios nós já discutimos em algumas aulas e eles envolvem a questão da individualidade. Então, cada pessoa vai ter uma necessidade específica, né? Por isso que é tão importante uma avaliação bem delineada, uma avaliação bem construída. Aqui na plataforma vocês têm várias aulas a respeito desse processo avaliativo funcional. Como escolher um teste, como fazer o diagnóstico fisioterapêutico, como determinar, né, a principal limitação ou o principal objetivo que o paciente apresenta. Então, nós partimos do pressuposto de que você já realiza realmente uma abordagem que inclua como princípio a individualidade, como que cada um ele responde, qual é o objetivo de cada um dos pacientes que vocês abordam na prática clínica de vocês. Um outro princípio importante é considerar a questão da adaptação, né? Então, o benefício do treinamento, ele acontece por conta de um processo adaptativo, né? Então, quando você impõe aquele estresse fisiológico, quando você impõe aquele estresse físico ao paciente, é esperado que a repetição daquele processo, né, daquela experiência, aconteça com um resultado final. Então, essa adaptação, ela é super importante para que a gente tenha sucesso com o exercício terapêutico. E essa adaptação, ela acontece por meio de uma continuidade, né? Todo mundo já passou aqui pela experiência de fazer, às vezes, um plano de exercício, conseguir alcançar algum resultado, né? Algum benefício num período de tempo, mas esse resultado ele não se sustenta se não houver uma continuidade daquela prática, né? Isso acontece também com a abordagem fisioterapêutica. Então, a prescrição ela tem que observar quais são os benefícios potenciais que aquela abordagem vai oferecer para o paciente, e isso só vai acontecer se houver uma continuidade. E essa continuidade, ela precisa ser acompanhada por uma sobrecarga, né? A adaptação, gente, ela acontece quando o organismo ele experimenta uma situação de desconforto, uma perda temporária da homeostase, e com essa perda temporária da homeostase, o organismo ele vai precisar se readaptar, se ajustar. E essa perda da homeostase, ela só acontece se houver uma sobrecarga. Então, independente do tipo de exercício que você estiver planejando para o seu paciente, se é um exercício aeróbio, resistido, ou especificamente aqui na abordagem que a gente está discutindo, que é o treinamento muscular inspiratório, isso só vai produzir benefício para o paciente, a adaptação, se for uma sobrecarga prescrita de acordo com as características individuais e aquela sobrecarga seja repetidamente imposta ao paciente por meio da continuidade. Então, é por isso que a quantidade de exercício terapêutico vai influenciar na magnitude do resultado que você vai observar no seu paciente, né? E essa quantidade, ela é muito demonstrada pelos princípios do treinamento físico por meio da interdependência das variáveis intensidade e também volume de treino, tá? Os benefícios da abordagem fisioterapêutica acontecem muito de maneira específica na função, né? Então, a especificidade é um dos princípios super importantes para o treinamento físico e para a abordagem fisioterapêutica. Por exemplo, quando nós precisamos, né? Quando nós temos como objetivo melhorar a habilidade do paciente de sentar e levantar de uma cadeira, é muito importante que aquela tarefa, aquele trabalho seja realizado de maneira específica. Aqui, se nós estamos pensando no ganho de função, no ganho de força, potência, resistência dos músculos inspiratórios, é por isso que é super importante que a nossa abordagem também seja uma abordagem específica, para que o resultado seja alcançado de maneira satisfatória, né? E aí, quando eu falei para vocês sobre a continuidade, sobre a importância da manutenção dessa atividade por um período, né, para que os benefícios sejam observados, essa continuidade ela vai ter que ser considerada também por um outro princípio, que é o princípio da reversibilidade. Se o paciente não desempenhar a tarefa da maneira que é prescrita, se ele não conseguir manter a continuidade, é importante que ele tenha consciência da característica de reversibilidade, ou seja, perder aqueles ganhos que foram obtidos por meio das técnicas e das condutas que você realizou com ele. Então, vamos entrar agora propriamente, né, no treinamento muscular inspiratório como uma modalidade de exercício terapêutico. Então, é um tipo de exercício terapêutico que a gente pode utilizar com os nossos pacientes. Aqui eu trago para vocês, então, uma imagem de uma paciente mesmo, minha, né? Na verdade, uma paciente que era acompanhada num serviço de reabilitação cardiovascular que eu trabalhava, né? Que eu ajudava a supervisionar
num hospital escola aqui de Juiz de Fora. Então, essa paciente, ela estava realizando um exercício aeróbio em cicloergômetro, né, horizontal, ela está sentadinha aqui na cadeira. E aí vocês podem observar, gente, o dispositivo de treinamento muscular inspiratório acoplado à via aérea dessa paciente, né? Então, aqui é um dos modelos que existe, né? Uma das possibilidades que nós temos para intervir com esses pacientes. Além do equipamento, é muito importante que seja acoplado também no paciente o clipe nasal. E só para que vocês entendam o porquê da importância desse clipe nasal, é porque a partir do momento que a gente fecha, né, a entrada e a saída de ar também pela cavidade nasal, nós conseguimos manter a pressão específica aqui do treinamento muscular inspiratório. Né? Mais para frente eu vou explicar isso para vocês, mas existe a possibilidade de colocar uma carga específica aqui nesse equipamento, né? Então, isso é que faz ele ser diferente de outros equipamentos antigamente utilizados na fisioterapia respiratória, como os espirômetros de incentivo, né? Aqueles espirômetros, eles não tinham essa possibilidade de ajuste de uma carga linear pressórica, né? Então, a gente consegue colocar aqui a carga específica para o paciente, adotando aquele princípio de individualidade, essa carga que vai impor uma sobrecarga ao sistema, especificamente ao músculo inspiratório, então atendendo ao princípio de sobrecarga e também ao princípio de especificidade, porque uma sobrecarga especificamente ao músculo inspiratório, desde que essa carga, né, essa sobrecarga, ela tenha uma intensidade e um volume que se ajustam à necessidade, ao objetivo terapêutico que o paciente apresenta. Esse treinamento, esse protocolo, ele precisa ser executado de maneiras repetidas, né? Então, o efeito crônico dessa intervenção vai ser observado com a manutenção da continuidade, e se o paciente parar de realizar isso, ele vai perder aqueles benefícios e aqueles ganhos funcionais que foram obtidos, né? Então, o princípio da reversibilidade também se aplica a essa modalidade específica. Nessa figura aqui ao lado, eu trago mais 2 dispositivos. Esse aqui é um outro modelo, na verdade, né, uma outra cor e também com um intervalo de ajustes de cargas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, são vários modelos e essas variações de modelo, elas podem acontecer envolvendo o quê? Primeiro, o próprio acoplamento, né, anatômico. Então, esse modelo aqui é um modelo mais tradicional, mais básico de todos, de equipamentos, né, que podem fazer o treinamento muscular inspiratório com uma carga linear. Vocês vão observar que é um modelo clássico, né, até mesmo o Power Brief Classic, né, que é o clássico. E tem o Plus, que é um modelo mais novo, que ele tem uma maneira de acoplamento, né, do bocal na via aérea, um pouquinho mais anatômico, talvez um pouco mais confortável, segundo as orientações do fabricante, tá? Mas, além disso, além de ter essa diferença em 2 grupos principais de modelos pela forma, né? Pela estrutura mesmo do dispositivo, esses 2 modelos, eles vão apresentar variações de pressões diferentes. Então, normalmente, eles têm 3 tipos para cada modelo. Um tipo que vai ter cargas mais leves, um tipo que vai ter cargas moderadas e um tipo que vai ter cargas mais pesadas, tá? E aí eu sugiro que vocês pesquisem, né, no manual do fabricante, isso vocês vão encontrar na internet, para que vocês tenham ideia de qual é o intervalo de carga possível de ser utilizado com os pacientes de vocês, para que vocês possam adquirir, comprar os equipamentos de acordo com o perfil de pacientes que vocês atendem. Tá? Então, se vocês atendem pessoas mais debilitadas, se vocês trabalham no ambiente hospitalar, e esse branquinho aqui pode ser que ele atenda muito bem vocês, né? E nesse modelo clássico mesmo, sem precisar ser daquele modelo Plus que é o mais moderno, tá? E ele, lógico, é um equipamento um pouco mais barato do que os outros modelos. Se vocês trabalham com atletas, ou se vocês trabalham com indivíduos que têm uma força, né, uma capacidade cardiorrespiratória, muscular, ventilatória maior, é provável que vocês precisem de modelos que tenham
possibilidade de impor uma carga um pouco maior. Então, é muito importante que vocês pesquisem esse intervalo de carga que cada um dos modelos oferece para que vocês comprem aquele equipamento que vai atingir, né, vai atender as necessidades e os objetivos que vocês têm na prática clínica de vocês, tá?